noite não acabou, gente. Tem mais surpresa. Agora a gente vai chamar a nossa amiga Larissa, que vai trazer uma palavra. Vamos estender as nossas mãos para cá, para a gente orar pela vida da nossa amiga Larissa? Senhor, meu Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por esse momento. Senhor, obrigada, Senhor, pelo que nós já tivemos até aqui, de surpresas da Tua bênção, da Tua palavra, Senhor. Toma a vida da Larissa em Tuas mãos, Senhor, abençoa ela, Senhor, em cada área da vida dela, Senhor. Usa a vida dela conforme o Teu querer, Senhor. E que agora, Senhor, nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra através da Tua serva, Senhor, que é a Larissa. Que o Senhor possa falar-nos através dela. Louvado seja o Seu nome em todo o tempo. Amém. Salve, amada igreja, meu Pai do Senhor. Amém. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia, lá em Hebreus. Hebreus 11, que diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês do que seria a fé. A fé, por exemplo, se Deus coloca no meu coração, eu estou aqui no púlpito. Larissa, vai até a porta da igreja. Eu iria vir aqui, descer o degrau e iria, correto? Na porta da igreja. Mas agora se ele fala novamente no meu coração: não, você não vai pelo chão, você vai através da ponte que eu coloquei na sua frente. Eu dou uma piscada no olho e vejo que a ponte está na minha frente. Eu estou com fé. Eu estou vivendo por fé. Mas vocês podem até dizer: Larissa, esse exemplo está um pouco, né? Foi um pouco longe através desse exemplo. Mas na Bíblia a gente tem um exemplo parecido com esse, que é a história que Pedro andou sobre as águas. Jesus chama Pedro para fora do barco e Pedro anda sobre as águas. Pedro teve fé no Senhor Jesus e Pedro conseguiu andar sobre as águas. Mas para quê? Por que a gente tem que ter fé? Para que nós devemos ter fé? Lá em 2 Coríntios 5:7 diz: pois vivemos por fé e não pelo que não nos é possível ver. Hoje na sua casa pode estar no mínimo, mas amanhã, se você tiver fé, Deus vai entrar com providências na sua vida. Tudo depende se você tiver a sua fé, você tem que ter fé. Mas como que eu posso adquirir a minha fé? Através da intimidade com Deus. Somente através da intimidade com Deus, quando você ora, você lê a Bíblia, você está lendo a Bíblia, você está aprendendo de Deus, você é amigo de Deus. Então assim você consegue adquirir a sua fé. E um exemplo de fé muito grande na Bíblia é a mulher do fluxo de sangue. Muitos devem conhecer a mulher do fluxo de sangue. Estava há muitos anos com hemorragia. E ela escutou falar que Jesus iria passar por ali. Então ela teve no coração dela que se ao menos ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Mas não seria fácil, porque Jesus, enquanto andava, tinha multidão ao redor de Jesus. Então ela teve que dar essa espremer toda para tocar em Jesus, tocar nas vestes de Jesus. E assim ela fez. Ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E no momento que ela tocou, Jesus parou. E a multidão estava em volta dele. E ele disse: alguém me tocou. E os amigos de Jesus que estavam em volta dele falaram: Senhor, todos estão te tocando toda hora, a multidão em volta do Senhor. Mas ele disse: alguém me tocou de uma maneira especial.
mal, pois de mim saiu virtude. Gente, a mulher do fluxo de sangue, ninguém precisou chegar para ela para falar assim, para falar que se ela tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Ela teve a fé no coração dela, que se ela chegasse e tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. É esse tipo de fé que nós temos que ter na nossa vida, no nosso dia a dia. Não somente quando as coisas estão fáceis, ou somente quando as coisas estão difíceis. A gente tem que ter fé todos os dias, a toda a hora. Mas como que nós colocamos a nossa fé em prática? Outro exemplo também é Noé. Noé ainda jovem, Deus chegou para ele e falou: Noé, você vai construir uma arca. Deus passou as medidas certinhas para Noé de como Noé iria construir a arca. E Noé construiu. Demorou 120 anos, mas Noé construiu a arca. E naquele tempo todo as pessoas chegavam: Noé, o que você está fazendo? Estou construindo uma arca. Por que você está construindo uma arca? Porque é um dilúvio. As pessoas achavam que Noé estava delirando, Noé estava louco. Como que vai vir um dilúvio? As pessoas achavam que Noé não sabia o que ele estava falando. Mas chegou o dia do dilúvio. E o povo da cidade viu que Noé não estava mentindo, que Noé não estava louco. E que ele estava certo, que iria vir sim um dilúvio. Outra coisa que a gente aprende com essa história é que a gente tem que ser sensível ao ouvido de Deus. E Deus usa as pessoas também para falar conosco. Então nós temos que a gente tem que ser sensível à voz de Deus. Temos que ser sensíveis. A nossa fé, ela será determinante para o cumprimento do processo de Deus na nossa vida. Vocês já ouviram falar sobre Abraão, também conhecido como pai da fé? Mas por que ele é conhecido como pai da fé? Abraão foi um homem de muita fé. Abraão e sua esposa Sara, eles já tinham uma idade avançada. Mas Deus prometeu a eles que daria um filho a eles. Abraão passou pelo processo, mas Abraão teve o seu filho, Abraão teve Isaac. Por quê? Porque ele confiou no Senhor, ele não duvidou do que Deus falou. Assim tem que ser a nossa vida. Deus faz uma promessa para a gente, mas a gente não pode duvidar do que Deus falou, do que Deus está falando conosco. Abraão, ele recebeu sim o seu propósito, ele recebeu, mas antes do propósito, ele passou pelo processo. Uma coisa que todos nós, para a gente receber o nosso propósito, nós temos que passar pelo processo. Mas que processo? Pela fé. Nós temos que passar pela fé. E o maior propósito da busca da fé, eu vou te convidar a abrir a Bíblia lá em Hebreus 11, vamos ler o versículo 6. Que diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Gente, por que vocês acham que essas pessoas, os exemplos que eu dei, por que vocês acham que elas agradaram a Deus? Porque elas tiveram fé. Abraão agradou a Deus porque ele teve fé. Noé agradou a Deus porque ele teve fé. A mulher do fluxo de sangue agradou a Deus porque ela teve fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a sua fé, ela vai ser fundamental para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Amém. Mas também na vida da sua da geração após a sua. E para os pais e mães, a fé de vocês vai ser exemplo na vida dos filhos de vocês. Vocês são o espelho na vida de vocês. E para as crianças, não é porque é criança que não tem que ter fé. Através de vocês, Deus vai usar para tocar no coração da mãe, do pai, do avô, da avó ou de qualquer outro familiar que precisa.
que está passando, para que possa servir e adorar ao nosso Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então é através disso que eu queria passar para vocês, que sem fé é impossível agradar a Deus, que as pessoas do passado, elas conseguiram, como diz aqui no versículo em Hebreus 11:2, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Foi porque elas tiveram fé. O propósito delas foi cumprido com sucesso porque elas tiveram fé. Todas passaram pelo propósito, como eu disse. Você vai passar pelo seu processo, mas você vai chegar no seu propósito. O seu propósito eu não sei. Ele pode ser de algumas horas, dias, meses, anos. Eu não sei. Mas você tem que crer. Tudo basta de você. Você tem que crer que ele vai chegar. A fé é individual. Você tem que crer que o seu processo, que o seu propósito vai chegar. Mas antes sim, você vai passar pelo seu processo de fé. Você vai passar. Mas você tem que crer que vai chegar. Mas jamais duvidar de Deus. Você tem que ter a esperança, a segurança e a confiança em Deus. Você tem que aprender a confiar e descansar. Você vai fazer as coisas que estão ao seu alcance. Mas o que não está ao seu alcance, você tem que ficar descansado. Que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Você vai fazer o que está ao seu alcance. Mas o resto, descansa. Quem te prometeu, garante. Amém? Foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração para falar para a igreja sobre a fé, que nesse momento nós precisamos de fé, de esperança. Não só aqui por causa do Covid, mas também da nossa família. Muitas famílias estão tristes, desamparadas, sem fé. E nós temos que levar a fé, levar vidas para Jesus. Amém? Então foi isso, pessoal. Gostaria de mandar essa mensagem sobre a fé, que nós temos a todo momento ter fé. Não só nos momentos fáceis, ou nos momentos difíceis, mas sempre ter a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como diz em 2 Coríntios 5:7, como eu já disse, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Nós temos que viver pela fé, não viver pelo que os ouvidos conseguem ouvir ou pelo que os olhos consigam ver, mas sim pela fé. Viver a nossa fé, ela tem que ser uma fé sem barreiras. Sem barreiras, pessoal. Amém? Foi isso, igreja. Agora eu gostaria de convidar o ministério de louvor. Gostaria que as crianças viessem aqui. Vou orar. Nós sempre temos momentos de convidar as crianças até o altar. E nesse tempo as crianças vão estar aqui, depois dessa palavra que nós ouvimos. E se você também é adulto, aqui é um tempo de você poder chegar até o altar. Poder estar assim recebendo as promessas de Deus sobre a tua vida. Passar pelo propósito. Aumentar a nossa fé. Que você seja nesse tempo acolhido. Viu, crianças? Que desse tempo, dos tais é o reino dos céus. É das crianças. É dos adultos. Dos tais é o reino dos céus. Nesse tempo nós queremos abençoar nossas crianças. Amém, igreja? Que nós possamos, como igreja do Senhor, Larissa vai orar. Ela foi
Deus nessa manhã. Você crê nisso? Foi boca de Deus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, que você, nessa manhã, não fique com o ouvido, ou a mente, o coração encolhido, mas que você se disponha a ouvir a voz de Deus, como a Alisa falou, aqueles que foram escolhidos por Deus, foram agraciados por Deus, porque souberam ouvir a voz de Deus, estavam sensíveis à voz de Deus. Amém? Eles se jogou vai cantar uma canção, e nesse tempo há mais lugares aqui no altar. Se você quiser levantar para interceder por essas crianças, saia daí também e venha interceder por elas, porque dos pais é o reino dos céus. Amém? Eu não vou chamar não, pai e mãe para interceder, não. É a igreja do Senhor que intercede pelas crianças. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ter um tempo profético. Amém? E não vão me impedir de caminhar.